Eu preparei um tema que são daquelas coisas que são extremamente motivadoras para quem quer conhecer mais da doutrina. E é um dos pontos que sempre me chamou a atenção desde quando jovem, não que eu não seja mais jovem, mas quando eu era mais jovem, né? Que sempre me chamou a atenção. E eu queria apresentar para vocês um Deus que é mais. Um Deus que ele fez e faz coisas extraordinárias, mas as coisas de Deus são coisas lógicas, são coisas práticas, não são coisas que são misteriosas. E Deus, por fazer a coisa através da sua própria regra, através das suas próprias leis, sem ferir as suas próprias leis, sem fazer exceções às próprias leis que ele criou, não é um Deus menor. Ele é um Deus maior. Eu queria falar hoje sobre a aliança entre a ciência e a religião. Durante muito tempo, a gente teve, e ainda tem, para quem não tem o conhecimento que a doutrina traz, a gente ainda tem uma disputa entre as verdades. A verdade da religião e a verdade da ciência. O grande problema nesse contexto, na situação toda, é uma pecinha fundamental que existe tanto na ciência como existe na religião. Essa pecinha se chama ser humano. Se não fosse esse cara, estava tudo certo. Mas quando a gente está na ciência, a gente, baseado naquilo que nós comprovamos, nós questionamos a existência de um Deus. Porque esse Deus que foi apresentado, esse Deus é um Deus mitológico. Ele é um Deus que faz as coisas de acordo do jeito que ele quiser. Que não existem regras. E quando você estuda o universo, você identifica que existem regras. E não seria muito mais inteligente desse ser que a doutrina faz a sua pergunta, né? Kardec pergunta para a espiritualidade e fala assim: o que é Deus? E a espiritualidade responde: é a inteligência suprema que rege todo o universo. Essa inteligência suprema que rege todo o universo é menor ao fazer todas as coisas de um jeito muito organizado que funcione e de tal forma que ele, sendo onisciente, sabendo de todas as coisas que aconteceram, de todas as coisas que estão acontecendo e de todas as coisas que vão acontecer, não tem surpresa para Deus. Então, ele já sabendo de todas as coisas, ele fez todas as coisas de acordo com as suas regras, com as suas leis. Isso é menos? Esse Deus é menos inteligente? Ou ele é mais inteligente? Ele é menos poderoso? Ou ele é mais poderoso? Né? De outra parte, nós temos a religião, que através das suas crenças, e o fato de eu crer não significa que eu acredito que é. Eu acredito que é. Como hoje nós acreditamos em várias coisas, que ao passar da nossa evolução, nós vamos ver que possivelmente isso era o que era permitido a gente conhecer nesse momento, e que a gente estava no começo da nossa evolução. Mas quer dizer que é verdade? Possivelmente não. Né? Possivelmente não. A espiritualidade continua sempre produzindo e trazendo informações para a gente. Sempre trazendo novas informações. Isso significa que possivelmente nós temos um universo gigantesco para descobrir ainda. E nós nos apegamos muito às nossas verdades, né? E dentro da nossa religião, a gente acha que a gente tem razão em alguns pontos, em algumas coisas. Alto lá. Bastante cuidado com isso, né? Porque a gente está no princípio da nossa evolução, no princípio do nosso aprendizado. Mas o fato é que a gente crê, a gente acredita em algumas coisas. Coisas essas dentro das várias religiões e dentro do berço do cristianismo que nós tivemos, ou da própria, do monoteísmo, né, da crença de um Deus único, nós tivemos um berço que traz muitas coisas muito mitológicas, coisas que são
hiperbólicas, né? Aquilo que eles falam assim, que a gente não inventa, a gente só aumenta, né? A gente pega uma determinada construção de ideia e a gente transforma ela num grande conto para transformar aquele ou aquele ser em seres ultrapoderosos, né? O fato da gente não transformar em ultrapoderosos vai fazer com que eles sejam menores, vai fazer com que esses fatos se transformem em mentira ou em realidade? Não. Se eles ocorreram, e a gente precisa olhar para isso com tranquilidade. Só que o fato é que a história, né, da nossa religião traz coisas fenomenais e que a gente se apega àquilo. E aí, por conta disso, eu tenho que renegar a ciência. E a ciência se apega ao estudo e tem que renegar a religião. Não existe uma forma da gente somar esse conhecer, somar esse saber, entender que as coisas podem sim ter uma característica lógica, que Deus pode ter feito sim as coisas de um jeito sem invadir a sua própria lei. Tem uma questão que eu quero fazer para vocês, para a gente largar disso, que é o seguinte: se Deus tinha conhecimento de todas as coisas, eu não estou questionando que Deus possa tudo, tá? Para quem está assistindo aí, não estou questionando que Deus possa tudo. Deus pode tudo, ok? Mas dentro das nossas crenças, eu quero só fazer um questionamento lógico. Deus sabe de tudo. Já falei, do que passou, do que está acontecendo e do que vai acontecer. Se ele já sabe de tudo, ele não pode ter criado todas as coisas de pronto, de forma perfeita? Ele não pode ter feito as coisas de um jeito, não poderia ter feito as coisas de um jeito que ele, já sabendo do que ia acontecer, não precisasse romper com as suas próprias leis? O fato dele ter que romper com as suas próprias leis significa que possivelmente ele fez errado. Olha, eu fiz desse jeito, fiz errado, vou ter que corrigir. A partir do momento que Deus errou e que teve que corrigir, ele não é perfeito. Se ele não é perfeito, ele não é Deus. Parece bobo, mas a gente precisa trazer um raciocínio que o Evangelho traz para a gente no capítulo 1, quando ele fala da aliança da ciência e da religião. O grande problema até aqui é que nós tínhamos uma coisa contra a outra. E a partir do momento que a gente passa a interagir com essa espiritualidade, cria uma ciência espiritual, que é o Espiritismo. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é que o Espiritismo não tem absolutamente a ideia de converter qualquer tipo de cristão ou não cristão para o Espiritismo. Nós não temos essa ideia. Nenhuma outra religião precisa ter o receio de que, acreditando nas nossas verdades, nós queremos trazer as pessoas para cá. Não tem como transformar o mundo em espírita. O que nós queremos é que, através do conhecimento que a espiritualidade traz para nós, as pessoas se transformem em pessoas melhores. Ah, eu quero mais espíritas? Não. Por quê? Porque está cheio de espírita ruim. Está cheio de católico ruim. Está cheio de evangélico ruim, está cheio de budista ruim, está cheio de ateu ruim. O Espiritismo não quer espíritas. O Espiritismo quer pessoas melhores. Elas possam entender o contexto espiritual, é uma doutrina dos espíritos que revela para nós o mundo espiritual sem a prerrogativa de ter que converter ninguém para o Espiritismo. Você pode pertencer a qualquer outra religião e conhecer o mundo espiritual. E conhecendo o mundo espiritual, saber lidar melhor com esse mundo espiritual. Olha que legal. Eu não sou escravo da religião. Eu posso continuar pertencendo à minha. Conhecendo um pouco mais sobre o mundo espiritual, eu vou saber lidar melhor com esse espiritual. E não vou insuflar, não vou inflamar, não vou tornar toda a relação com o espiritual como proibida. Correto? Então, a doutrina vai trazer isso para nós através dessa relação. E quem nos conta como é que funciona é a própria espiritualidade, que vem fazer algumas revelações para nós. E aí, através dessa ciência espiritual,
nós conseguimos coincidir as coisas. Por quê? Porque nós deixamos de acreditar em limitações que as religiões tinham até então, e essas limitações, eu vou trazer alguns exemplos aqui para a gente poder falar, né? E, por outro lado, eu também não vou conflitar essa ciência com essa religião. Por quê? Porque elas estarão andando em conjunto. O próprio Kardec sinaliza para nós, na compilação, né, da nossa doutrina, ele sinaliza um ponto fundamental, que é um dos alicerces da doutrina. O dia que a ciência negar, conseguir provar qualquer coisa que o Espiritismo tem de errado, é para a gente ficar com a ciência. Ele sinaliza dessa forma. Isso significa que boa parte das coisas que nós temos na compilação da doutrina lá de 1856, até hoje vem se revelando, vem acontecendo. Vocês já ouviram falar de de terapia de vidas passadas? Terapia é científica. É a ciência caminhando por esse lado. Certo? E como é que pode ter terapia de vidas passadas se só existe uma? Então é a ciência confirmando para a gente que existem outras vidas. Como é que podem vários relatos, e cada vez serão maiores, cada vez mais uma consciência universal muito maior, muito mais amplificada, de crianças, de jovens que vão vir e vão lembrar das suas existências anteriores. Está cheio na internet. A internet possibilitou isso. Internet é ciência. Possibilitou isso. Crianças que relataram, os pais foram atrás e descobriram que naquele endereço, naquela casa, naquela circunstância, existiu uma pessoa que assim, assado, morreu, exatamente da forma como a criança tinha sinalizado. É só procurar, dá um Google. Isso veio da onde? Do demônio? É mais fácil assim. Porque daí eu não preciso sentar, olhar e ressignificar tudo isso. E, gente, quando eu estou falando isso, eu não estou dizendo que o fato de olhar para isso com sobriedade, com uma visão lógica, diminui o nosso Deus. Um Deus que criou tudo em 6 dias e descansou no 7º, ele é menor do que um Deus que continua trabalhando? A doutrina espírita explica para nós que o universo está em expansão. A ciência mostra para nós que o universo está em expansão. O planeta sendo criado, o nosso universo está em expansão. Mais lento no seu centro e mais acelerado nas suas duas pontas. Sem fim. Planetas continuam sendo criados o tempo todo. Então Deus não parou no 6º dia. Ele continua criando. Ou isso está acontecendo por obra do acaso? Não é Deus que rege todas as coisas, que tem conhecimento de todas as coisas? Se isso está acontecendo com a permissão de quem? De Deus? E quem é que cria o universo, além dele mesmo? Se tiver mais alguém criando o universo, existem mais de um Deus. São vários deuses, então, que estão criando? Não, nós acreditamos na existência de um único Deus. Então é Ele próprio que está fazendo com que esse universo se expanda. Isso é menos? Um Deus que não é concebido, né? Não é concebida a ideia de um Deus ocioso, de um Deus parado, de um Deus que é produtivo. Nós somos criados à imagem e semelhança dele. Nós estamos em evolução o tempo todo. Nós somos infinitos, nós somos eternos. Nós nunca teremos fim e nunca pararemos. Quem pensa que um dia vai morrer, vai chegar no paraíso, vai ficar sentado lá com uma rede, uma água de coco olhando para o mar, tem uma triste notícia para dar. Não rola, não é assim. Quanto mais a gente evoluir, menos eu vai existir, mais nós vai existir, mais vontade de ajudar os meus irmãos, cada vez menos o eu me interessa, e quando eu estiver numa condição evolutiva grande, eu não vou mais saber olhar para mim, e eu também não vou saber mais ficar parado. Eu vou querer olhar para lugares onde eu tenho pessoas infelizes
e eu vou me dedicar a ajudar essas pessoas. Vou ser um trabalhador de Jesus, vou ser um trabalhador de Deus. Isso é menos? Tem menos presença de Deus nisso do que você morrer e ir para um lugar e ficar congelado lá, esperando um dia o que vai acontecer? Essa é a presença de um Deus que é muito mais inteligente no que faz. Então, esses questionamentos a gente precisa trazer sem o fervor da fé e sem o fervor da ciência, olhando para isso com sobriedade. Uma das coisas que eu queria trazer, isso tudo que eu vou falar aqui, vocês podem pesquisar à vontade, podem ir atrás das informações, que a gente tem toda essa informação disponível para todo mundo. E essa informação, ela não é uma informação falsa, mentirosa, porque não está escrita na Bíblia. Isso é um ponto bem importante. A doutrina espírita dá o devido valor para a Bíblia. Entende que existe sim uma fonte de informação, que existe sim uma presença e um cuidado dos apóstolos em trazerem toda a informação para nós, né? De reorientar essa nossa crença. Mas é muito importante entender que dentro da doutrina espírita nós seguimos o Novo Testamento. Porque Jesus, ele não veio para mudar o que já existia, mas ele veio para reapresentar um Deus diferente. Ele veio para mostrar para a gente uma série de situações que antes não eram muito bem compreendidas. Então, não faz sentido eu ser um cristão e ouvir e pregar e seguir tanto o Velho Testamento. Absolutamente não é uma crítica a ninguém que faça isso ou nenhuma outra religião que faça isso. Mas a partir do momento que eu sou cristão, eu tenho que seguir as orientações de Jesus Cristo. E me basear na minha transformação, na minha mudança de ser, nas formas de tudo que eu vou fazer, com base em Jesus. Ele é o nosso farol. Ele veio e disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Então quem eu tenho que estudar? O próprio Cristo. No entanto, nós fizemos muitas interpretações da Bíblia conforme nós quisemos. E, gente, isso, de novo, está cheio na nossa história. Se você pesquisar os concílios que houveram, que aconteceram, muitas mudanças aconteceram. Uma das mudanças que aconteceram, por exemplo, tem a ver com a data da Páscoa, com a verdadeira data da crucificação do Cristo. Cristo foi crucificado na Páscoa judaica. Na Páscoa judaica. Cristo era um rabi. Cristo seguia o judaísmo. Ele foi crucificado na Páscoa dos judeus. E um dia nós nos reunimos, no passado, nós nos reunimos, e nós estávamos numa outra religião, né, que já não era mais o judaísmo, era a primeira religião cristã, e nós decidimos que a gente não poderia mais ter essa data fixada com base numa data de uma outra religião, que nós precisaríamos ter a nossa própria data de Páscoa. E aí nós criamos, através de um concílio, de uma reunião, entre várias pessoas envolvidas na defesa dessa religião, nós criamos uma data que é a nossa data, a data cristã, de uma religião cristã, que não tem absolutamente nada a ver com a data da crucificação judaica. E por isso Cristo desencarnou, foi crucificado na nossa data? Não. Ele foi crucificado na data da Páscoa do povo judeu. O fato de eu ter mudado a data, não muda o fato dele ter sido crucificado na data que ele foi. Entende? Essas mudanças nós fizemos o tempo todo. Existia um cara chamado Orígenes. Esse cara, ele foi responsável pela escola catequista até o 3º século depois de Cristo. Veja que a Igreja Católica surgiu depois disso. Ok? E Orígenes, muito linkado, muito vinculado aos primeiros cristãos, trazia na sua defesa, trazia naquilo que ele pregava, naquilo que ele falava,
que existia Jesus e existia Deus, que Jesus e Deus não eram a mesma pessoa, que Deus é criador e que Jesus é criatura. Isso diminui Jesus, gente? Por que diminui Jesus? Ele não fez tudo o que fez? Tem alguma dúvida dos fatos históricos de tudo que Jesus fez? Nós não estamos aqui há 2000 anos depois falando do Cristo pela grande explosão de coisas que ele trouxe? Pelo exemplo absurdo de bondade, de amor, de tudo que ele foi? E o fato é que a gente tem que, como a gente não tem como entender esse Deus, o que a gente faz? A gente pega esse cara, que para nós é o máximo do que a gente pode entender, e a gente transforma ele em Deus. Mas o fato de eu transformar ele em Deus não faz com que ele seja efetivamente Deus. Existiu uma reunião, um concílio, onde nós nos reunimos de novo e fizemos uma definição. Isso, gente, não existia na Bíblia. E aí nós fomos lá e alteramos isso e colocamos que Deus, Jesus e o Espírito Santo são uma coisa só. Mas isso é uma criação nossa. Isso é uma invenção nossa, dos humanos. E o fato de eu inventar isso faz com que seja verdade? Se te faz bem acreditar nisso, tudo bem. Mas transformar isso em verdade absoluta? Não faz. Orígenes foi, assim que criada a Igreja Católica, foi excomungado, foi retirado da escola catequista, era ele que formava os cristãos, ele que ensinava o cristianismo para os cristãos, e ele foi retirado, e foi excomungado, e foi apagado. Dentro da religião, ele foi apagado, mas na história, jamais. Dá um Google, pesquisa. Então, esse pensar, entende? Lógico, racional, não transforma Deus em um cara menor. Olha eu chamando Deus de cara. Não transforma num cara menor. Não transforma Jesus num Jesus pequeno. Jesus é gigante. Nós não temos capacidade de compreender. A própria doutrina vem dizer para nós que todas as vezes que nós tentamos explicar esse Deus, seja aqui na doutrina espírita, na doutrina evangélica, na católica ou em qualquer outra, toda vez que nós tentamos descrever esse Deus, queremos explicá-lo, nós diminuímos ele. Por que nós diminuímos ele? Porque nós não temos capacidade de falar o que é Deus. As coisas que nós conhecemos, o nosso vocabulário, a nossa forma de nos expressar, impossibilita isso. Ah, mas Deus é ultra, power, mega, super. Então, tu não disse nada. Porque ele é muito maior do que essa tua capacidade de expressar isso aí. Entende? Pensa uma coisa absurda. Então, Deus é absurdamente maior do que isso. Pensa numa luz, numa energia, numa inteligência. Você não tem capacidade de pensar numa inteligência tão grande que possa fazer tudo como fez, que está fazendo, e as coisas funcionam. Quantas vezes você respirou hoje? Quantas vezes o seu coração bateu? Está fora do seu controle. E funciona. Isso é a inteligência de Deus. É a força da natureza. É a inteligência da natureza. Deus está aí. Está presente nessas coisas todas. Então, esse Deus é um Deus menor? Não, não é um Deus menor. Quando nós estudamos, e aí eu trouxe aqui um livro que se chama A Gênese, cheio de perguntas e respostas, mas tem duas aqui que são muito importantes. Antes delas, eu lembrei de um personagem que precisa ser explicado. Dentro da Bíblia, você tem a menção de um cara chamado Matusalém. Já ouviram falar desse nome, Matusalém?
Matusalém supostamente foi o homem que mais viveu, foi o homem com a maior longevidade, né? Ele teve a vida mais comprida, né? E quando você pesquisa, você vai identificar que Matusalém supostamente viveu 969 anos. 969 anos. Então, se estabelece uma vida para muito além do que é possível. Porque se a gente entender o contexto daquela época, a vida na barbárie como era, extremamente mais complicada, né? E aí você, com todas as dificuldades que se enfrentavam no dia a dia, você imaginar um corpo físico que aguentasse todo esse tempo? Olha o corpo físico de hoje. Um corpo físico hoje numa pessoa com 100 anos. Imagina uma pessoa com 120 anos. Imagina uma pessoa com 969 anos. Para que ela pudesse durar 969 anos, ela precisaria ser contrária às leis da natureza. Concorda? Ela não poderia seguir o mesmo tipo de envelhecimento que toda a espécie humana. Ele teria que ter algo de diferente. Ele seria uma exceção? Uma predileção de Deus? Deus quis que ele fosse diferente? Que ele durasse mais do que os outros? Por quê? Deus não pode querer isso. Quer dizer, pode querer tudo que ele quiser. Mas, se as suas leis estão estabelecidas, por que esse cara é preferido? Por que ele pode viver 900? Eu também quero, Senhor. E se você não fizer isso por mim, você está sendo injusto comigo. Se você tem predileções e se você comete injustiças, se você tem preferências, significa que você não é justo com todo mundo. E se você não é justo, você não é Deus. Voltamos para a estaca zero. É mais fácil eu reforçar isso e dizer, não, mas foi porque Deus quis. Ou é mais fácil eu pesquisar e entender que naquela época existia uma contagem diferente dos anos. E que cada mês representava um ano. Cada mês representava um ano de vida. Se você dividir 969 por 12 meses, você vai chegar a uma vida de aproximadamente 80 anos, que é um absurdo para aquela época. Mas é possível. Porque naquela época se morria de 40 anos de idade de velhice. Isso que eu estou falando para vocês é só informação, é só procurar, é dar um Google, pesquisar e chegar a essas informações. Alguém com 80 anos, com o dobro da idade, num mundo onde as pessoas morriam de 40 anos de velhice, é alguém absurdamente mais velho, concorda? Hoje é como se nós vivemos aí aproximadamente 90 anos, hoje nós vivemos em média 90 anos, né? Para morrer de morte natural, nós vivemos em torno de 90 anos. É como se alguém estivesse vivendo 180 anos na época de hoje. Então já soaria diferente. Mas concorda que 80 anos para aquela época era absurdo, mas era possível, porque o corpo estava preparado para que isso acontecesse. E isso é menos? Não é menos, gente. Só está dentro da regra. Sem mistificar as coisas. Sem escandalizar as coisas. Uma outra coisa que eu quero trazer. Todos sabem da questão da criação do mundo, né? Que existe a crença dos 7 dias e que existe a crença de que todos nós viemos de Adão e Eva. Ok? Aqui eu vou mexer num vespeiro. Todos nós viemos de Adão e Eva. Vamos lá. Adão e Eva tiveram 2 filhos. Homens. E Caim matou Abel. E ficou sozinho. A Bíblia cita que Caim saiu depois do crime e ficou
como um andarilho pelas terras, até que muitos anos depois, ele encontrou uma vila, onde ele encontrou uma mulher e se casou com ela. Como assim? Nós não viemos todos de Adão e Eva? Eles não tiveram 2 filhos? E essa vila surgiu de onde? Isso não são palavras minhas, isso está na Bíblia. É mais fácil eu identificar, aliás, eu bater o pé e dizer, olha, mas existe essa crença, e se você não acreditar nisso é porque você não acredita em Deus, e é assim porque Deus quis assim. Ou é mais fácil eu falar, olha, esse Deus criou uma raça chamada raça adâmica, que foram os primeiros homens, que foram seres primatas, que povoaram todo o nosso planeta, que vieram da evolução natural. Um Deus que cria de forma generosa, abundante a vida, ele é menos do que um Deus que, contrário às suas próprias leis, cria 2. Desses 2 nascem 2 homens. E a população da Terra inteira tem que sair desses 2 caras. Explicar o inexplicável, porque Deus quis. Entende? Então, esses são alguns dos questionamentos que, quando a doutrina vem explicar para nós, ela explica essas coisas. Ela fala, olha, era a raça adâmica, que representavam todos os seres primitivos, que evoluíram, assim como a ciência mostra que nós evoluímos. A ciência está absolutamente certa? Não. Agora estão descobrindo coisas que até então para nós eram verdades. Lembra que eu falei no começo? Que nós temos as nossas verdades, que nós acreditamos naquelas coisas e falamos assim, não, é isso aqui, é verdade absoluta. Pois é, a ciência achava que tinha um Big Bang em algum lugar do universo, e eles até então eram feitos em cima de cálculos, em cima de lunetas, em cima de olhares distantes. E agora nós criamos um telescópio, né, um satélite, que viaja, capta as imagens e manda de volta para nós, o James Webb. Falei certo o nome? Quem é isso? E aí ele se aproximou da onde supostamente, através da sua leitura do espaço, ele chegou aproximadamente da onde aconteceu o Big Bang. E sabe o que ele encontrou lá? Para além do Big Bang, uma infinidade de galáxias que já existiam. Que já existiam. Como que, se tudo começou de lá, como é que essa galáxia já existia para lá? Qual é a explicação disso? A ciência estava errada. Já existiam essas coisas. Entende? A própria ideia de vida que nós temos, a ciência vem descobrindo e desvendando mais seres mais velhos. Cada vez mais nós temos acesso a mais informação, temos mais capacidade tecnológica para poder medir as coisas. E descobrimos que a humanidade talvez seja mais velha do que a gente imagina. Então, não existem só verdades de um lado e só verdades do outro. Mas a gente precisa olhar para isso com bom senso. A gente precisa olhar para isso com sobriedade. Sem imaginar que isso transforma o nosso Deus num Deus de brincadeira, menor. Ah, então tudo que está escrito na Bíblia é mentira? Não é mentira. Absolutamente não é. Agora, vou trazer um ponto para vocês. Existiu um dilúvio? Nós começamos de Adão e Eva, certo? E aí, 2 filhos. Um morreu. E aí o outro começou a criar toda a humanidade. Opa, peraí. Porque teve um dilúvio que acabou com toda a vida no planeta. E começou tudo de novo a partir de Noé. E como é que ocupou todo o planeta de novo? E como é que recolheu
todos os animais. Vocês já pararam para se perguntar? Como é que cada bichinho de qualquer lugar do planeta foi até lá e entrou na arca? E aí o que acontece? Quando a gente vai estudar, no livro A Gênese, Kardec pergunta para a espiritualidade, fala, escuta, Kardec era um pesquisador, né? Questionador por natureza. E aí ele pergunta para a espiritualidade, fala, não, beleza, mas eu quero entender. Eu entendo que Deus possa querer. E se vocês me disserem que é porque Ele quis, tá tudo certo. Mas, por quê? Como que se explica isso? E aí aqui no capítulo 9 da Gênese, ele pergunta sobre o dilúvio bíblico, a espiritualidade responde que realmente houve um dilúvio. Esse dilúvio, ele não foi em todo o planeta. Esse dilúvio ele aconteceu no Mar Cáspio, que foi considerado um dilúvio asiático. E aí ele traz para nós a seguinte informação. Existiu uma lenda, eu vou ler para vocês, tá? Existiu uma lenda indiana sobre um dilúvio, que conta, segundo o livro de Vedas, de Brahma, transformado em peixe, dirigiu-se ao piedoso monarca e ele lhe disse, no momento da dissolução do universo, chegou. Logo, tudo que existe sobre a terra estará destruído. É necessário que construas um navio, no qual embarcarás, depois de pegar contigo os grãos de todos os vegetais. O santo obedeceu. O navio foi arrastado durante vários anos, com uma extrema rapidez, no meio das trevas, e uma tempestade pavorosa. E abordou, enfim, o cume do monte Himalaia. Brahma recomendou em seguida para criar todos os seres e repovoar a terra. Esse é um conto indiano, de um livro chamado Vedas, que é anterior a Moisés. Do povo indiano, essa lenda, essa ideia, foi levada até o Egito. E no Egito se acreditava também nessa lenda indiana. Moisés foi criado aonde? No Egito. Todos nós sabemos que Moisés é o grande responsável pelo nosso monoteísmo. Foi ele quem trouxe a ideia de um Deus único. Todos nós sabemos que Moisés recebeu os 10 mandamentos. Mas a própria história nos mostra que Moisés recebeu os 10 mandamentos nesse contato divino, mas ele lidava com um povo extremamente bárbaro. E ele precisou criar as leis mosaicas, que naquela época era muito comum dar às pessoas, aos líderes, um caráter de semideus, de uma ligação direta com Deus. E Moisés colocou nas suas leis, que eram dele, não eram divinas, um caráter divino. Ele recebeu os 10 mandamentos e ele fez as leis mosaicas para poder controlar todo aquele povo bárbaro que era extremamente difícil. Ok? E aí ele colocou as suas crenças nas leis mosaicas. Ele colocou as suas informações naquilo que ele precisava para poder organizar o seu povo. Divino são os 10 mandamentos. Agora, não parece mais razoável a gente entender que existiu uma influência dessas lendas indianas que foram levadas da Índia para o Egito, que isso era anterior a Moisés, aonde Brahma, transformado num peixe com chifres, faz essa orientação de construção desse barco que vai ser amarrado aos seus chifres e que vai ser levado. Essa crença, essa lenda toda se parece com o quê?
que é para ele arrecadar todos os animais, que é para ele arrecadar todos os grãos e repovoar a terra. Ao que se parece essa lenda? A história de Noé. E isso efetivamente aconteceu, é uma lenda de um período que houve efetivamente uma inundação na região da Ásia, mas que não foi em todo o globo, e que a vida não acabou no globo, e que todos os animais do globo não foram para um lugar específico para caber em um barco específico. E esse Deus é um Deus menor? Por que é um Deus menor? Então, a gente precisa ter uma relação com as coisas de Deus mais lógica. Porque a partir do momento que esse Deus é um Deus mais lógico e que ele faz mais sentido para mim, as suas leis que regem o universo e que são inegociáveis com cada um de nós, também vai fazer mais sentido. Esse Deus continua sendo um Deus absoluto, suprema inteligência que rege todo o universo. Vocês já viram o movimento dos planetas recentemente? Se você pesquisar no YouTube, você vai ver. Todo mundo pensa num Sol paradinho, né? Você já viu esse movimento dos planetas ou não? Você pensa num Sol paradinho e os planetas, né? Mercúrio mais pertinho, Vênus, Terra, Marte, né? Vai aumentando, né? O círculo aqui em volta desse Sol que está paradinho, certo? E vocês já pararam para pensar que esse Sol está em movimento? E que ele também está fazendo um contorno na nossa galáxia? Ele também está dando a volta. E esses planetas estão dando a volta em volta dele, enquanto ele se movimenta fazendo esse círculo. O movimento é absolutamente mais inexplicável, menos entendível para a gente. E sabe o que acontece? Não tromba. Vocês já viram que não tromba? Se trombasse a gente não estava aqui, né? Isso é menos? Então, gente, Deus é mais. Ele é muito maior do que aquilo que nos foi explicado até aqui. Abrir a cabeça e entender esse Deus com muito mais possibilidades, um Deus muito mais generoso, um Deus muito mais abrangente, muito mais lógico, não torna esse Deus menor. Pelo contrário, fazendo mais sentido para a gente começa a olhar e falar assim: olha, eu vou ter que mudar algumas coisas da minha vida. Porque esse Deus não é um Deus de caprichos. Lembra que a gente falou tantas vezes e tantas vezes aqui que esse Deus não é um Deus que está aqui para atender a gente? Ah, Deus faz isso, ah, Deus faz aquilo. Quando eu entendo essa regra divina, quando eu entendo todos esses contextos, e Deus continua sendo Deus, nós vamos chegar numa determinada situação, na nossa evolução, que a espiritualidade já sinalizou para nós, agora, aqui na frente. Nesse mundo de regeneração, o espiritual vai interagir de forma intensa com todos nós. A maior parte da população terrena será de médiuns. Por que vocês acham que existe a mediunidade? Por que vocês acham que existe o espiritismo? Por que você acha que Jesus proporcionou isso? Por que vocês acham que há 20 anos atrás era impossível se falar de espiritismo ou de... Espiritismo ainda não pode. Ou não podia falar de mundo espiritual dentro das outras igrejas. E hoje você vê as pessoas falando em dom de língua, você vê as pessoas inspiradas pelo Espírito Santo fazendo pregação, você vê pessoas, né, que a pessoa chega lá mal acompanhada, né, ou com suas companhias espirituais, e determinados trabalhadores da igreja evangélica só colocam a mão em cima da cabeça da pessoa e a pessoa incorpora. Pode dar o nome que quiser, mas isso é mediunidade.
Isso é comunicação com o mundo espiritual. E isso não vai diminuir. Isso não vai diminuir. A espiritualidade conta para nós que no mundo de regeneração, a nossa troca com o mundo espiritual será intensa. Tudo bem, eu sou um cientista de 60, 70 anos de idade, sou de uma outra escola, tudo bem. E quando todos os cientistas forem médiums? Daqui 100 anos, todo mundo que está aqui morreu. Nós só temos médiums no planeta. Todos os cientistas, todos os médicos, todos os professores, todos os juízes, todos vão ter mediunidade. E aí? Como é que eu vou dizer que não existe? Ah, mas será que vai acontecer? Nós vamos ver. Nós vamos estar aqui de volta. Nós vamos estar aqui de volta. Entende? Então, gente, caminha para isso. É sem volta. Ou eu entendo isso agora, antecipo as coisas que eu posso fazer, as mudanças que eu preciso fazer para que eu permaneça aqui, entendendo que não há uma briga entre ciência e religião. Existiu no passado, quando nós éramos cabeça dura. Ainda existe no presente, mas vai acabar. Vai caminhar para isso, para esse entendimento. E aí, como é que vai ser? Hoje, se nós pesquisarmos, já existem hoje várias obras. Eu, inclusive, presenteei o hospital aqui da casa com 3 livros que falam da medicina com mediunidade. Existe um médico estudioso da doutrina, pesquisador da doutrina, que ele começou a trazer e começou a buscar vários amigos que trabalham na medicina e que percebem o mundo espiritual. O César Frutuoso? O Frutuoso. Eu assisti palestra dele. Doutor Frutuoso, ele sinaliza assim, que não são palavras minhas. Doutor Frutuoso, ele sinaliza assim, que ele é oncologista. Então ele trata de câncer. E no momento que ele está fazendo a cirurgia, ele consegue perceber quando a pessoa... Não é esse o termo, tá? Não é quando a pessoa será salva, quando a pessoa vai sobreviver e vai vencer o câncer. Não é isso. Mas o que ele diz é o seguinte, ele percebe já a interferência da espiritualidade quando ele está fazendo a cirurgia no corpo físico, cortando o corpo físico e tirando o câncer do corpo físico, ele percebe a espiritualidade lado a lado, ele vê, ele tem clarividência, ele enxerga a espiritualidade lado a lado com ele, operando o perispírito. E às vezes ele não vê. Daí ele está operando só o corpo físico. Daí ele já sabe que o perispírito permanece doente e que possivelmente é um resgate que aquela pessoa vai ter que fazer. E vai ter que desencarnar por aquele motivo por conta de escolhas do seu passado. Plantio e colheita. Mas entenda que nós temos estou falando de um médico que em plena cirurgia, está fazendo cirurgia e está vendo o mundo espiritual operando o mesmo paciente. Esse será o futuro. Vai funcionar dessa forma. Não é? Então, nós estamos preparados para isso? A resposta mais óbvia é que não. Chega quase a dar um desespero de imaginar que esse mundo é possível. Pois é. Mas os meus filhos ou os meus netos vão viver nesse mundo. E o que eu prefiro? Continuar acreditando que não existe? Continuar fechando os olhos e não me preparar, não preparar os meus filhos, não orientar os meus netos nessa direção? Ou eles que se lasquem quando chegar, eles que se virem? Não, né? A gente precisa ter um entendimento disso. E, de novo, sem querer converter ninguém para a doutrina. Mas esse mundo é um mundo que não será um mundo espírita. É disso que eu estava falando no começo, quando eu disse que nós não queremos converter ninguém para o espiritismo.
Mas, inevitavelmente, em algum momento lá na frente, quando tudo isso acontecer, como é que eu vou fazer para conhecer e interagir com esse mundo espiritual? Não precisa transformar em espírita, mas eu preciso ter o conhecimento. O que é isso? E aí, toda a população do planeta vai estar vendo o diabo? Eu prefiro acreditar nisso? Para sempre? Não. Faz parte do nosso processo de evolução. Essa interação com esse mundo espiritual, que vem para ajudar a gente, que vai vir para orientar a gente. Nós teremos guia, nós teremos um mentor interagindo com a gente, já por um mérito nosso de ter feito boas escolhas. Por que ele não faz isso hoje, Ricardo? Porque nós temos que fazer a nossa escolha. É essa escolha que eu estou falando hoje. Qual é a transformação que eu estou disposto a fazer em mim? Porque só vai ficar aqui quem estiver disposto a isso. A espiritualidade vem contar. Divaldo trouxe três obras para nós, 4 obras para nós, extremamente importantes. Amanhecer de uma Nova Era, que começa a falar sobre essa transição planetária, perturbações espirituais e no rumo do mundo de regeneração, que vem falar para nós desse processo de transformação que a gente está passando agora. E uma escolha que a gente vai ter que fazer. Por quê? Porque quem não fizer a escolha de se melhorar, quem continuar achando que o problema é de Deus, que tudo é culpa dele ou mérito dele, e que eu não sou responsável por fazer a melhoria que eu necessito em mim, que eu não sou responsável por isso, que eu posso continuar sendo mal, que eu posso continuar enganando as pessoas e orando para Deus, enganando as pessoas e pedindo perdão para Jesus e orando e enganando as pessoas e de novo pedindo perdão, e que eu vou ser eternamente absolvido dos meus pecados, porque o meu fervor é sincero. São espíritos teimosos que, infelizmente, não voltarão para cá. Nós vamos desencarnar, nós vamos para o plano espiritual, e na hora de voltar, a Terra será uma Terra regenerada. E eu sou um espírito regenerado? As minhas escolhas foram nesse sentido? Se não, eu vou para um outro lugar que equivale à minha condição de evolução. Vou para um outro lugar, mas aqui na Terra será um planeta de espíritos em regeneração. E por essa escolha terão mais contato com o mundo espiritual, um contato mais aberto, porque agora eu já fiz as minhas escolhas. Eu não permaneço no vício, eu não permaneço no erro, eu não permaneço na imoralidade das minhas atitudes, dos meus pensamentos, dos meus sentimentos. Então, é preciso escolher. É preciso ter consciência desse todo para saber que Deus não é um Deus de brincadeira. Que Deus não é um Deus de favorecimento. Que não vai adiantar nada na última hora juntar as mãozinhas, olhar para o céu e falar: ai, Deus. E vai falar assim: ai, filho. Filha querida. Que difícil, né? Vou sofrer junto contigo, tá? O Pai está aqui, do seu lado. Vou estar contigo por tudo que você vai passar. Agora, o que você plantou, você vai colher, não tenha dúvida. Essa é a nossa escolha. E aí? Esse Deus é um Deus menor? Eu entendo como um Deus maior. Por isso eu estou aqui, na doutrina. Porque para mim faz mais sentido. Porque eu me sinto compelido a apresentar esse Deus para outras pessoas. Para que esse Deus seja maior na vida das outras pessoas também. E que possibilite transformações e mudanças em cada um dos espíritos que se apresentam aqui, encarnados ou desencarnados. Porque o nosso trabalho vai além do trabalho com os encarnados. Ele também vai no mundo espiritual.
onde existem centenas de milhões de espíritos perdidos, desorientados por aquilo que acreditaram enquanto estavam aqui. E o objetivo da Casa Espírita é salvar a eles também, como filhos do mesmo Deus, como irmãos do mesmo Cristo que todos somos. Amém, Jesus? Amém.